Olá, boa noite a todos. Nós estamos iniciando hoje um estudo dirigido do livro O Despertar do Espírito, de Joana de Ângeles, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco. Então, na aula de hoje, no capítulo 1, nós vamos falar sobre a busca. Nós sabemos que estudar um livro de Joana de Ângeles não é uma tarefa muito fácil, especialmente pelo vocabulário, muitas vezes de difícil compreensão pela maioria de nós. Mas um ponto muito interessante aqui é que ela inicia logo esse primeiro capítulo usando um termo muito interessante. Ela nos diz que, dentro da sociedade moderna e dessa vida que nós estamos levando atualmente, nós fomos literalmente robotizados pela vida moderna. Então, nós vivemos um momento de excessos, de futilidades, de informações em demasia, e isso vai fazendo com que o ser humano ele vá se perdendo dentro de tudo isso e dentro de nós mesmos. Então, salvo aquelas notícias em que a violência é excessiva, a frugalidade ela é excessiva, a gente tem a impressão de que nos dias de hoje nada mais nos choca. Aquela violência que não é tão cruel, aqueles crimes que não são tão absurdos, parecem que se tornaram circunstâncias normais do nosso cotidiano. Isso vai fazendo, então, com que nós, muitas vezes sem nos dar conta, vamos então repetindo padrões de vivências no automático, tentando corresponder ao que o grupo social exige de nós, e aí os dias vão passando, as semanas vão passando, os meses, os anos, e nós estamos então nesse piloto automático sem a possibilidade de sentir. E o que é um pouco mais confuso, sem a possibilidade de olhar para aqueles sentimentos que brotam dentro da gente. Então, muitas vezes a gente passa por situações dentro da nossa vida familiar, dentro do nosso grupo social, dentro do nosso trabalho, e aquilo não nos agrada, aquilo faz mal, aquilo está desmotivando. Às vezes, para começo de conversa, não é nem aquilo que eu queria, mas para entrar na roda dos ratos e manter o nosso piloto automático, o que a gente vai fazendo? Tudo aquilo que a sociedade espera de nós e tudo aquilo que nós aprendemos através da educação dos nossos pais, da nossa família. Lembrando que esses mesmos pais também vão repetindo padrões que lhes foram passados pelos nossos avós e assim nós vamos caminhando, né, dentro da hierarquia desse processo social que nós estamos vivendo até os dias de hoje. Então, nós vamos literalmente dando um jeito de não sentir. No entanto, vai chegar um momento, nós sabemos disso, que esses sentimentos eles precisam sair, eles precisam se manifestar de alguma forma. E isso normalmente vai se manifestar lá na frente, se eu tenho sentimentos e não dou ouvidos a eles, eles vão se manifestar lá na frente na forma de doenças da mente, certo? Porque nós já sabemos que tudo isso precisa sair, tudo isso precisa se extravasar. Então, a partir de um momento que eu viro um robô e que eu ando no piloto automático, eu não tenho tempo para sentir. Ou eu sinto, mas eu opto por ignorar, por virar as costas a esse sentimento, colocar isso embaixo do tapete ou colocar isso lá para trás, nas minhas costas, sabendo então agora que em algum momento da minha vida isso vai voltar. Ok? E aí, muito provável, se eu lido dessa maneira não saudável com o meu sentir, porque isso pode não ser aceito muito bem, mas lá na frente isso vai voltar, ok? Então isso é muito importante para a gente entender depois algo que vai acontecer lá na frente da nossa vida e por que nós vamos começar a desenvolver alguns problemas e por que esses sentimentos que foram então ignorados, eles vão precisar voltar e aflorar. Então, guardem bem isso. Se eu não sinto, ou se eu opto por ignorar,
esses sentimentos que precisam transparecer, lá na frente, anos depois, isso daí vai voltar em uma forma de doença psíquica em maior ou menor grau. Tudo bem? E todos esses compromissos, né, exagerados, olha que interessante que ela coloca aqui, né? São compromissos reais ou imaginários, tá? Por que ela fala disso? Vamos falar agora desses compromissos reais, ok? Então, a pessoa, ela tá sempre procurando alguma coisa para fazer, alguma reunião social, ela quer participar, ela quer estar sempre ali presente para ser vista, certo? Mas a maioria dessas reuniões, elas nos arrancam literalmente da possibilidade de se reunir com você mesmo, né? De olhar para dentro de si, de fazer todas as reflexões de autoconhecimento que a gente precisa para o nosso aprimoramento espiritual. Então, quando a gente vai normalmente para essas reuniões sociais, muito se fala, mas as pessoas falam, muitas vezes sem dizer nada. Então, o que se pode extrair da maioria das conversas são assuntos fúteis, infrutíferos para qualquer tipo de desenvolvimento, seja moral, seja espiritual. Ok? E aí nós temos um segundo ponto também, que é o excesso desses compromissos, muitas vezes até imaginários. Então já é aquela pessoa que ela não gosta de se socializar, ela já sente, né, já se sente um peixe fora d'água, vamos dizer assim, dentro dessa sociedade, porém ela também desperdiça a chance de se encontrar e de conversar com ela mesma. Então é aquela pessoa que ela não quer participar das reuniões, ela quer ficar em casa. Só que ela está em casa, mas rodeada de aparelhos tecnológicos, sempre olhando para uma tela de televisão, sempre olhando para um celular, sempre olhando para uma rede social, ou seja, ela está sozinha no físico, mas a cabeça dela está distraída com todas as artimanhas do controle de massa do grupo social que nós temos hoje em dia. Então, não existe muita diferença entre a pessoa que gosta de estar sempre nos compromissos e rodeada de pessoas e está distraída por isso, ou aquela pessoa que quer ficar em casa, mas que está distraída pela parafernália, né, tecnológica que nós temos hoje em dia. Então, são maneiras de sair, né, de si mesmo, para então se distrair os seus pensamentos com outras coisas que muitas vezes então são infrutíferas para qualquer tipo de evolução. E aí a gente pode se perguntar, né? Poxa, mas será que é tão ruim assim, né? Eu querer me socializar ou eu querer ficar sozinho em casa? É claro que não, né? Mas nós temos que começar a olhar para os tipos de conversa que nós estamos tendo dentro do nosso grupo social. Nós temos que olhar para o tipo de distrações que nós estamos procurando, né, numa mídia ou numa rede social. Porque nós temos que buscar conteúdos, então, que sejam frutíferos para a nossa evolução intelecto, moral e espiritual. E o fato é que toda essa distração de toda a parafernália tecnológica, misturada então com a cobrança do grupo social, porque a gente quer estar dentro das expectativas, né, daquilo que as pessoas esperam dentro da nossa sociedade contemporânea, tudo isso vai fazendo com que nós tenhamos então os níveis de ansiedade cada vez maiores dentro de nós, porque nós precisamos sempre corresponder a expectativas que muitas vezes e na maioria das vezes não são necessariamente aquilo que eu queria para mim. Então, parafraseando aqui, ela coloca que, olha lá, nesse arder de ansiedades, o que nós vamos fazendo? Nós vamos nos transferindo de um problema a outro e vamos perdendo cada vez mais o sentido de paz.
E quando ela diz que nós vamos nos transferindo de um problema para outro, não é que necessariamente que esses problemas são reais, mas se eu estou fazendo algo que lá no meu inconsciente eu não queria fazer, e é claro que aqui nós estamos falando de dores existenciais e não circunstanciais, tá certo? Mas se eu vou sempre fazendo algo que eu não quero fazer, eu vou empurrando esses sentimentos para debaixo do tapete e eu vou usando então os grupos, né, a socialização de uma maneira ou de outra para tentar fugir desses problemas. Então eu vou meio que fazendo essa transferência de um problema maior para outros probleminhas menores, que aí na minha cabeça vão me distraindo, mas aquele probleminha menor eu dou conta de resolver, então eu vou transferindo isso daí, certo? E eu vou então tendo a falsa sensação de que eu estou sendo produtivo, né? De que eu estou sendo eficiente e de que eu estou correspondendo a essas expectativas. No entanto, se eu estou fazendo isso para o outro e não estou fazendo isso para mim, dentro dos meus desejos, dentro daquilo que eu quero, eu preciso lembrar que todos nós nascemos simples e ignorantes, mas que toda a lei de Deus veio gravada na nossa consciência. E nós estamos num momento de despertar, certo? O nosso espírito está despertando finalmente. Então, esse desejo, né, de fazer aquilo que é conivente com a lei divina e não com o egocentrismo da sociedade, ele vai emergir mais cedo ou mais tarde, de uma maneira mais tranquila ou de uma maneira mais dolorosa, mas a gente não vai ter como fugir disso. E quando a gente tenta fazer isso, então, os níveis de ansiedade vão subindo cada vez mais, nós vamos transferindo esses problemas mais existenciais para probleminhas mais circunstanciais, e aí nós vamos perdendo a nossa paz, o nosso sentido de paz. Então, como eu já disse, né, mas continuando aqui porque isso é muito importante, olha só o que ela diz. Se fala muito sem se dizer nada, né? Enquanto se ouve muito barulho sem se participar, né? Ou sem participar-se de coisa alguma. Então, são distrações realmente que tentam tirar, né, a gente desse despertar e desse encontro conosco mesmo. E aí tem uma frase que diz que aquela pessoa que ela precisa muito, né, dos barulhos externos, ela tem uma dificuldade muito grande quando ela precisa ficar em silêncio, porque quando ela fica em silêncio, ela vai começar a ouvir os seus barulhos internos. E esse som dos seus barulhos internos, ele pode ser muito perturbador. Então, o que seria mais fácil, entre aspas? Eu me encher da parafernália tecnológica e eu estar sempre fazendo uma coisa com uma televisão ligada, com o celular ligado, com uma música muito alta ligada, quer dizer, tudo que me tira realmente da vibração de paz, da vibração que vai fazer com que eu entre dentro da introspecção. E aí isso vai tirando a paz do indivíduo. Percebam que não é necessariamente a outra pessoa que tira a paz, não é necessariamente o seu trabalho, aquilo que você está vivenciando lá, certo? É a sua fuga, tá? Daquilo que está dentro, buscando aquilo que está fora e buscando corresponder a aquilo que está fora, que vai tirar a paz de verdade. E quando eu vou perdendo a minha paz, o que vai acontecer? Olha lá, a necessidade, né, de se fazer presente em toda parte faz com que se gaste excessivamente e sem reposição as energias que poderiam ser canalizadas para o crescimento íntimo, para a solidariedade, para a cultura. Então, toda essa distração nos leva para o oposto daquilo que seria a lei divina, certo? Daquilo que seria a lei de amor, de fraternidade, de caridade. Tudo isso vai nos aproximando mais do individualismo, do egocentrismo e do materialismo. Então, a gente transfere literalmente a energia que poderia ser usada, né, para tudo isso,
para as energias que são gastas, então, mais a respeito dessa questão tão materialista que a gente enfrenta aí no nosso grupo social. E aí, entendendo melhor, né, essas questões, é legal que a gente para um pouco para refletir, né? Poxa, será que as escolhas que eu fiz na minha vida, até o momento em que eu estou, foram realmente escolhas minhas ou foram escolhas para agradar alguém? Normalmente são escolhas feitas para agradar alguém, principalmente alguém que a gente ama muito, alguém que a gente admira muito, como por exemplo, pais, outros familiares, né, que esperam muitas vezes que a gente siga a mesma profissão, né, que a gente tenha os mesmos recursos na vida. Se tem um casamento com filhos, esperam que a gente tenha também um casamento com filhos. Mas será que isso é o que eu queria, o que eu sentia dentro de mim, ou será que eu segui, né, essas expectativas? E aí a gente começa então já a entrar nesse processo de autoanálise que é muito importante. Mas veja, não pode ser uma autoanálise pesada, né? No sentido assim, poxa, eu fiz escolhas que eu não queria, mas de repente agora eu já tô, né, numa certa idade, eu já tô estabelecido em certas coisas e ficaria muito difícil largar tudo isso. Não é isso, tá? É apenas uma reflexão, né, de autoanálise para que você possa olhar e ir se descobrindo no meio de tudo isso. E aí lembrem-se sempre daquilo que o Chico falava, né? Ninguém pode fazer um novo começo, mas a gente sempre pode começar de novo e fazer um novo fim. E mesmo que você mantenha ainda tudo o que você conquistou até agora, não tem problema, porque já tendo a consciência de que essa escolha talvez tenha sido para agradar alguém, muitas vezes a gente já começa a pensar, poxa, então às vezes eu não estou tão infeliz por causa do emprego, por causa, né, daquilo que eu achei que era externo. Eu posso estar infeliz e posso não estar sentindo alegria, né, paz momentânea, pelo menos, por conta, então, de um processo que eu mesmo não tinha consciência. Agora que eu tenho consciência, eu posso, então, ir trabalhando esse meu sentimento, abraçando esse meu sentimento, porque agora eu enxergo de onde possa estar vindo, né? Um exemplo só, mas eu posso enxergar de onde pode estar vindo a minha frustração. Então eu vou dar margem para entender que eu estou frustrado. Ok, eu estou frustrado, então eu vou trabalhar isso através de uma série de terapias que nós vamos citar aqui que podem ajudar muito, né? Mas eu vou começar a trabalhar isso para que eu consiga, então, continuar funcionando e entendendo aquilo que eu estou sentindo. E quando a gente entende, pessoal, aquilo que a gente está sentindo, quando a gente entende o porquê daquilo que a gente está sentindo, o caminho da cura, ele já foi encontrado. O resto é só desenvolvimento e trabalho, que pode levar um tempo, mas pelo menos eu já identifiquei. O difícil é quando a gente sente as emoções, né? E a gente não sabe por que a gente sente. E aí, vamos voltar lá naquela primeira fala, né? Do primeiro slide. Por que a gente não sabe muito bem por que a gente está sentindo? E aí a gente busca culpar as pessoas que estão ao nosso redor. Então eu vou culpar o meu chefe, eu vou culpar meu marido, eu vou culpar meus filhos pela minha infelicidade. Mas por quê? Porque lá atrás, muito antes às vezes deles existirem, dessas pessoas existirem na minha vida, eu tive frustrações semelhantes, mas eu coloquei isso tudo embaixo do tapete. E agora, de repente, essas frustrações elas estão emergindo novamente. E aí, quando elas emergem novamente, muitas vezes, se eu não tenho a ajuda de uma terapia ou se eu não tenho muito conhecimento de tudo isso, o que eu vou fazer? Eu vou achar que eu estou frustrada agora por algo que está acontecendo agora. Então, eu vou buscar. É o meu trabalho? É o meu casamento? São as minhas relações sociais? Ou outro tipo de relação interpessoal? Muitas vezes não, muitas vezes está lá atrás. Então eu posso sentir isso agora, acolher esse sentimento e abraçar tudo isso para entender que na verdade ninguém tem culpa, certo? Daquilo que eu sinto. Mas eu preciso então caminhar para dentro de mim. Porque se eu não faço isso, olha que interessante aqui, o que vai acontecer com a gente, caso a gente fique ainda protelando esses encontros, né, com os nossos sentimentos. Vamos dar uma olhada.
Então, olha aqui, né, nessa figura, o que vai acontecer. Quando nós fazemos, então, esse movimento, né, de empurrar as coisas para trás e não dar margem para o sentir e para a evolução, que é o processo natural, tá? O nosso eu profundo, ou o nosso self, ou o nosso eu maior, porque isso aqui tem várias nomenclaturas diferentes que querem dizer a mesma coisa, né? Então, nós vamos ter aulas específicas sobre isso, né? Explicando o que é cada uma dessas estruturas em detalhes, mas hoje, para esse capítulo, nós podemos então dizer aqui de maneira mais simplificada que esse aqui seria um modelo, né, do aparelho psíquico humano, ou seja, da nossa mente. Então, nós teríamos aqui na parte interna, né, que seria o inconsciente, o nosso self, certo? E dentro do consciente nós teríamos o nosso ego ou o nosso eu menor, certo? E aí o que acontece? Quando nós vamos então fazendo esse movimento de empurrar os nossos sentimentos, nós vamos deixando essa parte mais interior, que é o nosso self, que é a nossa centelha divina, à margem dos acontecimentos, né? E aí lembrando que é aqui ainda que está gravada, né, toda a lei divina dentro da nossa consciência, certo? Então, nós vamos deixando tudo isso à margem dos acontecimentos. Enquanto que o nosso ego, que seria aqui a nossa parte consciente, né, vamos dizer assim, o centro da consciência, que nós já temos, né, esse conhecimento, ele vai assumir uma série de funções que nem mesmo ele se encontra, olha aqui que interessante, preparado psicologicamente. Então, é nesse momento que eu tenho que fazer coisas que eu não queria fazer. E se eu não queria fazer dentro de mim, é porque eu não estava preparado para isso. Então, eu posso levar isso muito bem, né, por um tempo, mas em algum momento isso vai colapsar. Pode ser lá no fim da vida, pode ser alguns anos depois, pode ser pouco tempo depois, né? Aí vai depender de toda a herança que você está trazendo para a gente saber o quanto que isso vai acontecer. Então, é importante para entender isso, para você saber que a maioria das frustrações que você está sentindo agora não são por situações que estão acontecendo necessariamente agora, tá? Se você, por exemplo, planta um pezinho de alface, em 30 dias ele frutifica. Existem árvores que demoram anos, certo? Para crescer e aparecer. Então, muitas vezes, são problemas de muitos anos que estão crescendo e aparecendo agora, porém a sementinha dele foi plantada, olha, lá atrás, tá? E aí nós sabemos aqui, dentro, né, do estudo da doutrina espírita, que isso também pode ser de vidas passadas, ok? Mas o que é o ponto principal aqui? Para que a gente tenha, então, a autorrealização, que obviamente nós não vamos conseguir nessa encarnação, porque nós estamos despertando agora, mas que a gente tenha aquele sentimento de autorrealização, de paz, de plenitude, o que nós temos que fazer, então? A fusão, vamos dizer assim, né, do ego com o self, deixando com que a nossa centelha divina, ou seja, deixando com que o nosso self, aquilo que a gente está programado para ser, que é espírito eterno dentro das leis divinas. Nós temos que deixar isso se manifestar e não deixar o ego se manifestar. E aí, fazendo isso, então, nós teremos a autorrealização, tá? A explicação, ela é simples, porém, agora, vamos ver como que esse processo, né, vai começar a funcionar, como que essa busca pela autorrealização vai começar a funcionar. Vamos lá. Olha lá, então. A autorrealização, ela é um desafio, né, que se encontra diante de todos nós, sem a qual a incompletude irrompe, tornando-se fator patológico de desequilíbrio. Então, o que isso quer dizer? Toda vez que eu vou contra aquilo que é natural, e o que é natural para nós? Evoluir dentro das leis divinas que estão gravadas na nossa consciência.
toda vez que nós vamos, né, contra esse movimento que é natural, nós colocamos uma resistência. Toda vez que nós colocamos uma resistência a um fluxo, nós causamos um turbilhão nesse fluxo, certo? E aí, então, esse turbilhão nós podemos transferir aqui como um fator patológico de desequilíbrio. Então, a gente desequilibra o que seria o fluxo natural. Então, vamos começar a entender toda a história, né, da humanidade, ela está irrompida, certo? Nesse fator de desequilíbrio. Por quê? Nós estamos aqui ainda em mundo de provas e expiações, porque fizemos tudo aquilo que podíamos fazer para resistir ao processo de evolução natural, né? E agora nós estamos tendo a chance, com muitos livros, com muitos palestrantes maravilhosos aí, né, que tem para nos orientar e para nos guiar, que vão ensinando todas essas doutrinas. Então a gente começa a entender o movimento que está acontecendo com a gente. O que é muito legal é que você leia esse livro, que você assista sempre essas aulas pensando em você, no que você pode fazer para se melhorar, tá? E não fique pensando, olha, o fulano precisava tá vendo isso, o ciclano precisava tá vendo aquilo, isso serve para ele. Não, porque todos nós temos todas essas mazelas. E quanto mais a gente se autodesperta e se auto-reconhece, mais difícil fica criticar os outros, né? Porque a crítica também é uma maneira de transferir problema, certo? Para que a gente possa se distrair. Então, depois na posição de juiz, enfim. Então, assim, sempre olhe para aquilo que você já consegue ter a consciência que você fez e dos desequilíbrios que isso está causando na sua vida. Combinado? E olha, não é nessa vida não que a gente vai conseguir fazer tudo isso, tá? Porque nós estamos apenas começando a despertar para que tudo isso existe, né? Então, vamos ler junto aqui o que a autora fala para a gente sobre esse processo, né, de autorrealização, de deixar a tua centelha divina se manifestar, né, em cima do seu ego. Ela diz assim, ó, que a autorrealização é um processo lento, né, e complexo de despertamento, desenvolvimento e amadurecimento psicológico de todas, certo? Todas as potencialidades latentes no ser humano. É um esforço bem direcionado para a realização do eu profundo e não da superficialidade do ego. E se a gente está começando a entender que a gente tem esse eu profundo, que a gente tem esse self, então agora que nós estamos começando a descobrir que a gente tem isso, aí qual que é o desafio agora então? É tentar fazer com que esse self, tentar fazer com que todas essas leis divinas que estão aí dentro de nós, então, se manifestem, deixando então o ego ali, porque ele é necessário. Nós vamos ver que ele tem um propósito ali. O que não pode acontecer é deixar o ego dominar, que é o que a gente faz agora, né? E aí o que é muito bacana é que ela vem agora citando vários autores e vários tipos de terapias que a gente pode fazer que vai nos ajudar a entender esse processo, para que a gente consiga agora ir devagarzinho, se trabalhando, se perdoando, né, por tudo que a gente já tem consciência que a gente fez de errado e evoluindo. Então vamos ver o que a gente pode fazer, né, para começar a se melhorar. Citar aqui pra gente a psicossíntese. O que é a psicossíntese? Então, ela vai ser uma abordagem psicológica, né, que foi proposta por um psiquiatra e neurologista, né, que é o Roberto Assagioli. Ele é italiano e ele propôs todo esse estudo e toda essa metodologia ainda em 1910, tá? E a psicossíntese, então, ela é uma área da psicanálise que vai visar a integração progressiva de todas as personalidades que nós vamos moldando, né, para o grupo social, porque eu preciso me mostrar de um jeito dentro do meu trabalho, eu preciso me mostrar de outro jeito dentro da minha casa, eu preciso me mostrar de outro jeito dentro do grupo espírita, certo? Então, ela vai tentando integrar
todas essas personalidades que nós vamos criando, que são as subpersonalidades, né, em torno do nosso próprio self. Então, olha que terapia, assim, assertiva, né, para isso que a gente está buscando, tá bom? E aí, a psicossíntese, então, ó, ela busca promover o autoconhecimento, né, a harmonização e a realização do indivíduo, incentivando a manifestação de quem somos no mais íntimo da nossa existência. Então, é tudo isso realmente que a gente está buscando. E segundo o próprio autor, olha que interessante, né? A gente está falando desde o começo desse fluxo natural de seguir o self, que é a lei divina que está cravada na nossa consciência. Olha o que ele diz em 1910, né, na Itália, onde ainda não se tinha nem assim pormenores ainda, né, de uma doutrina espírita codificada ali, né? Se a gente pensar nas datas da codificação, ainda era muito próximo e a gente sabe que não foi muito assertivo essa manifestação da doutrina em outros países, né? Então ele dizia assim, ó, é um processo natural, a psicossíntese é um processo natural de desenvolvimento humano. É o princípio da síntese que há no universo aplicado à psicologia. Então, os objetivos principais, né, dessa técnica e dessa terapia é que com o tempo ela vá eliminando, né, os conflitos e os obstáculos conscientes ou subconscientes que bloqueiam o desenvolvimento da personalidade. Então, a gente vai buscando lá atrás, né, o que pode ter acontecido para que a gente se frustrou hoje, para que a gente esteja manifestando de repente uma doença da mente, uma crise de ansiedade hoje, né? Mas como que foi que isso se formou lá atrás? E aí isso vai fazendo com que sejam estimulados, então, as funções psíquicas ainda débeis e imaturas. Porque quando a gente faz isso, é como se a gente não aprendesse a lidar com os próprios nossos sentimentos. Então, a gente vai começar a lidar com tudo isso agora. E é importante a gente deixar de lado esse estigma do lutar contra. Ah, eu não posso sentir isso, eu não devo sentir isso, porque falaram para mim que era pecado, falaram para mim que era fraqueza, né? Então, deixar essas crenças fora. Poxa, eu tô sentindo sim. Isso não me dá o direito de sair, né, manifestando para o mundo o que eu estou sentindo, agredindo pessoas, né, dando patadas de todas as formas, não é isso. Mas é eu entender comigo mesmo, eu estou sentindo isso. E olha, eu posso sentir isso. Não é pecado, não é fraqueza. Vamos pensar um pouquinho, por que eu tô sentindo, por que eu senti, porque aí é como se você fosse se abraçando. Então, não lute contra, abrace aquilo que você está sentindo e vá buscar entender o porquê. E aí, aos pouquinhos, né, e no nosso tempo, dentro da nossa capacidade, a gente vai tentando se curar. E uma outra teoria aqui que ela cita, que também é interessantíssima, né, é a pirâmide de Maslow, né? Então, na verdade, seria aqui, ó, a hierarquia das necessidades humanas, que foi uma teoria, né, apresentada também por um psicólogo americano, né, que é o Maslow, só que agora já nos anos 50. Então, o Maslow, ele dizia, ele acreditava, né, que todo ser humano tem um potencial enorme para atingir a autorrealização, claro, né? Mas ele propõe que antes de você chegar nesse degrau para atingir a tua autorrealização, você tem uma hierarquia de necessidades que precisam ser satisfeitas antes. E se a gente parar para pensar, isso faz muito sentido mesmo. Vamos dar uma olhada na pirâmide de Maslow. Então, olha, aqui a gente tem, né, a pirâmide das necessidades humanas de Maslow. Então, essa pirâmide, tá, gente? Vocês vão encontrar, assim, inúmeras variáveis dela, tá? Tem pirâmides mais simples, tem pirâmides que
já vão falar um pouquinho mais, mas assim, dependendo da literatura vai ser um pouquinho diferente, mas a essência do que isso quer dizer vai ser sempre a mesma, tá bom? Então não se preocupem com isso. Então, para que a gente chegue aqui ó, no último degrau, né, no topo dessa pirâmide, que seria a realização pessoal, né, ou a autorrealização, onde a gente vai manifestar, olha, moralidade, criatividade, superação, espontaneidade, ausência de preconceitos e aceitação dos fatos, né? Eu acho que isso aqui seria assim um dos caminhos mais difíceis, né? Porque a gente está buscando muito conhecimento, mas a gente precisa tomar cuidado porque às vezes a gente tem muito conhecimento, mas nós ainda somos os mesmos. Nós temos informação, mas a gente não tem sabedoria para lidar com isso, né? Então, para que a gente chegue nesse último degrau, que provavelmente vão levar várias encarnações, nós temos que passar por todos os outros degraus. Então, se a gente olhar para esses dois aqui de baixo, ó, que seriam as necessidades primárias, o que eu teria aqui? Primeiro, necessidades fisiológicas. Então, eu preciso de ar, eu preciso de comida, eu preciso de sono, né? E se eu olhar aqui para essas necessidades primárias também no sentido da segurança, o que eu teria? Eu teria que ter uma casa, né? Um teto para morar, eu tenho que ter dinheiro para comprar comida para mim. Então, essa pirâmide aqui, esses dois primeiros degraus, perdão, seriam as necessidades primárias. E vocês percebem que é muito grande. E se a gente olhar para isso, isso é muito sério. Porque para nós, provavelmente, está resolvida essa questão. Pode ser que você não tenha todos os bens materiais que você queira, mas pode ser que para você está resolvida a questão de comer. Então você não tem dúvida de que amanhã você vai tomar um café da manhã, você vai almoçar, você vai jantar e você vai dormir na sua cama, né, com travesseiro, com teto. Mas para a grande maioria da população é que a mídia não divulga. Isso não está resolvido não, tá? Então a grande maioria da população ainda está aqui nessas necessidades primárias. Depois que a gente resolve isso aqui, nós vamos então para os degraus de cima. Então nós temos aqui, ó, a esfera social, que é onde a maioria das pessoas estão, tá? Porque aqui eu tenho que ter, ó, amor, afeto, comunicação, amizade, ser parte de algo, ter intimidade sexual com as pessoas. Aqui entra muito a questão do poder, né? Entra muito a questão do desejo. O desejo tanto em relação à parte afetiva, sexual, como também ao desejo material. Então, a tua necessidade material para a tua sobrevivência das necessidades primárias, ela está resolvida. Você tem comida, você tem teto. Agora, aqui eu vou querer desejar uma casa mais bonita, um carro melhor, né, ter recursos melhores, ou eu vou querer vou buscar muito mais assim afetividade, relacionamentos bem-sucedidos. Então, aqui seria o degrau assim do desejo, tá? Que é onde se encontra aí também uma grande parcela das pessoas, né? Provavelmente nós estamos todos aqui buscando ainda algo assim. E aí nós temos aqui o outro degrau que seria a estima, né? Onde a gente vai buscar autoestima, confiança, respeito aos outros e dos outros. Importante dizer aqui, tá, gente, que não é aquele buscar o respeito, ó, me respeita, não é isso, tá? Mas seria seria a confiança plena em você. Então eu confio em mim, eu sei que eu não vou falhar e agora eu já tô pensando assim, poxa, eu já tenho tudo resolvido, então agora eu vou ser alguma coisa, né? Eu vou buscar realmente a minha evolução para que a gente chegue então aqui no último degrau. Então, muitas vezes alguns de vocês vão olhar e vão falar, não, eu já tô no degrauzinho da estima, mas quando a gente chega aqui, tá? A gente já tem 100% de convicção daquilo que a gente é. E esse respeito, né, aos outros, ele já vem no sentido de doação, né? Então, seriam esses líderes que a gente tem aí, né, que passam a vida fazendo já para o outro, tá? E é claro que existem infinitos subdegraus, né, entre um degrau e outro, mas essa seria, assim, a pirâmide básica, né, para gente que está começando a entender, né, seria uma teoria aí bem didática para a gente chegar aqui no topo, tá? Que seria, então, a nossa autorrealização. Então, para concluir, eu espero que
isso tenha te ajudado, né, a compreender um pouco do que está acontecendo com você, porque agora nas próximas aulas a gente vai destrinchar em detalhes muitos outros temas que vão nos ajudar, né, nesse caminho, nesse despertar espiritual. E ainda bem que a gente já está começando a buscar tudo isso. Então, só para a gente encerrar, eu gostaria de deixar essa frase aqui com vocês. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ele pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. Boa noite a todos e até a próxima aula.